O indivíduo vive num tempo que não existe. Ou ele vive no futuro, que não existe, ele fica lá o tempo inteiro. Quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando acontecer isso, ele vive num tempo que não existe. E o outro vive num outro tempo que não existe, que é o passado. Se lembrando ou das tristezas ou das glórias do passado. Mas o passado é um tempo que já se foi, ninguém volta no passado, não dá para você ir lá, não dá para você visitar o passado a não ser na memória. Tem gente que não vive em tempo nenhum. Ele vive no futuro que não existe, ele vive no passado que não existe mais, ou seja, ele não vive em tempo nenhum, assim como existem pessoas que não vivem em lugar nenhum, porque elas nunca estão felizes onde estão. Elas estão sempre procurando alguma coisa, algum lugar, tem o que é, não é aqui, é ali, e quando está lá não é lá, e quando ele está visitando alguém, ele não queria estar visitando alguém, quando ele está em casa, ele não queria estar em casa, quando ele está viajando, ele quer voltar para casa, e é assim, tem gente que não vive em lugar nenhum, não vive em tempo nenhum, e ele vai tocando a vida, achando que a vida é assim. É claro que você vai ser infeliz. Porque quando nós não entendemos o quadro, há uma distorção do quadro da vida. E todas as vezes que a gente distorce esse quadro, a gente erra com muito mais facilidade. Se a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. Tem gente que é iludida. Tem gente que vive um mundo paralelo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu me lembro que em um determinado momento do meu ministério, tinha um camarada que o sonho dele era ser presidente dos pastores, é o pastor dos pastores, né? Dentro da organização adventista tem esse negócio de ter o presidente, tesoureiro, secretário da associação, que reúne ali algumas cidades, ou alguns bairros, dependendo da geografia, e ele tinha o sonho de ser o presidente. E para mim tá tudo certo você ter o sonho de querer ser alguma coisa na vida, né? Não tem problema nenhum, não tenho problema nenhum com isso. O problema é quando ele não combina as coisas com Deus, né? E esse indivíduo queria tanto ser presidente e olha, era um indivíduo extremamente inteligente, extremamente capaz, trabalhador, só que ele conseguiu nesse processo cegou a tal ponto que ele começou a fazer uma espécie de campanha anos antes da eleição, e sem ele perceber, ou talvez percebendo, não sei porque eu não leio corações, mas ele já estava lá tentando prejudicar o atual presidente da época, e falava mal de um, de outro, falava mal de um, e se autopromovia o tempo inteiro. E ele tinha certeza que ele seria eleito. Mas era certeza só dele. Porque quem estava de fora, todo mundo sabia que não seria ele. Mas por que ele tinha certeza que inevitavelmente seria ele? Porque ele não conseguiu enxergar o quadro. Ele ficou cego pelo seu sonho ou pela sua ambição. Fez tudo o que não deveria fazer. E eu, de fora, observando tudo, eu era apenas um garoto. Eu pensei assim, se fulano não quisesse tanto, ele seria. Se ele não desejasse, porque capacidade ele tinha, inteligência ele tinha, era trabalhador, era dedicado, se perdeu dentro dos teus próprios sonhos, dos próprios sonhos, né? Você sabe que nós, seres humanos, a gente é meio doido, né? Sabe disso, né? A gente é meio doido. Para não dizer que é doido inteiro, a gente fala que é meio doido, só para não ofender, mas a gente é doido de tacar pedra em avião, rasgar dinheiro, a gente é assim, claro, rasga dinheiro ou não rasga? Rasga. Quem é que nunca rasgou dinheiro? Eu me lembro quando o Gabriel era menor,
E ele jogava um joguinho chamado Clash Royale. Quem aqui já viu esse joguinho por aí? Clash Royale. E o Gabriel era pequenininho, ele falava assim: pai, deixa eu comprar uns negócios aqui. Daí eu falei assim: não, Gabriel, isso aí, o nome disso é pega-trouxa. Como assim, pai, pega-trouxa? Isso aí é pega-trouxa. Os caras ficam cada vez mais ricos e a gente cada vez mais pobre. Você vai pegar isso aí? Não, mas pai, tá em promoção. É 2 baús por valor de meio. Eu falei assim: é pega-trouxa, Gabriel. Só que você é pai de tanta criança perturbar, você compra 2 baús pelo preço de meio. Qual é o nome disso? É rasgar dinheiro. O indivíduo vai jogar um tal de Fortnite. Aí quer comprar a roupa do Fortnite. Eu falei: mas isso vai te dar um poder diferente? Não, para que quer? Não, só para ter a roupa. Não, você está de brincadeira comigo. Não, é verdade. E a turma gasta rios de dinheiro com uma roupa virtual num boneco, que a única coisa é que fica diferente. Não ajuda, mas não vai ajudar você a passar de fase? Não. Vai te dar um código? Não. Para que é? É porque essa aqui é a roupa. Então a gente é meio doido mesmo. Para não dizer que é doido inteiro, a gente é só meio doido, para não ofender ninguém. Porque daí você pensa assim: eu sou o lado que não é meio doido. Mas você é doido também. Você quer ver como a gente é doido? Para pensar comigo. A gente é tão doido que a gente quer provar para Deus que os nossos planos são melhores que os planos dele. A gente quer convencer Deus de que a gente tem um caminho para a nossa vida melhor do que o caminho que ele tem para nós. Não é coisa de doido? Coisa de maluco, taca pedra em avião. E a gente erra muito mais quando a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. Por exemplo, você já viu menina que é bonita, que poderia ser modelo, com uma baixa autoestima? Já viu isso aí por aí? Não consegue ver, não a beleza dela, porque beleza passa, só a minha que não, agora que eu cortei o cabelo. Mas sabe, quando a pessoa ela não consegue entender que o valor dela não está no dinheiro, na função, na beleza, quando ela acha que o valor dela está nessas coisas, é claro que ela é insegura e a autoestima dela é muito frágil. Quando a pessoa consegue enxergar bem o quadro e ela consegue compreender que o valor dela não está dentro dela, o valor dela está fora dela, está em Jesus, e o quanto Deus a valoriza. Se ela consegue entender isso, ela sabe que o valor dela não está na marca da camisa que ela usa ou da bolsa que ela usa. Porque tem gente que se acha mais poderosa. Você quer ver como a gente é doido? O empoderamento feminino se passa pelo salto, do sapato. Que coisa, mas a pessoa, ela põe um salto. E ela agora está se sentindo empoderada. Por quê? Porque ela está andando com a panturrilha para cima. Jovenzinha não sabe nem andar, parece uma pata. Mas ela está com salto. Porque se ela usa uma bolsa de 20 mil reais, ela está desfilando. Porque o valor dela não está onde deveria estar. Aí existem distorções. Tem homem que acha que para estar bem vestido ele tem que ter uma marca X no peito da camisa. Eu vou em tal lugar, eu preciso ter um jacaré aqui, porque se eu não tiver um jacaré aqui, quem sou eu se eu não tiver um jacaré aqui? Não sou ninguém sem um jacaré. Eu preciso de um jacaré para viver. Nada contra o jacaré.
O problema é quando a gente coloca o amor no jacaré. Quando a gente acha que o nosso valor está no jacaré. Por mim, você pode usar um crocodilo. Por mim, você pode usar o que você quiser. Mas a gente não consegue enxergar o quadro. E porque a gente não consegue enxergar o quadro, a gente erra muito mais. Ontem, fazendo o nosso culto, a Luciana leu um texto dizendo assim, né? Mais ou menos assim. No livro Desejado de Todas as Nações, que diz mais ou menos assim. Olha, quando a gente olha quem é o diabo, e quando a gente olha quem é Jesus, não dá para ter dúvida de que lado você vai. Um quer matar, roubar, destruir, estuprar, violentar, acabar, esquartejar, decapitar. Um quer isso. O outro quer paz, quer amor, quer te dar vida eterna, quer te perdoar, quer te resgatar. Quando você olha uma coisa e outra, a gente não está falando de um cinza claro e um cinza escuro, a gente está falando de coisas completamente opostas. Não tem como ficar em dúvida entre Deus e o diabo. Não tem como você pegar e falar assim, deixa eu pensar aqui, o que é melhor para mim? O que é melhor para minha família? Tem gente que taca pedra em avião. Você já viu aquela história? Você deve ter ouvido a história que o menino vai lá, começa a estudar a Bíblia, vai se converter, aí o pai diz assim, eu prefiro você na droga do que na igreja, fora de casa. Já viu essas histórias aí, né? É que pode isso? Taca pedra em avião. Hoje eu quero repartir com você uma reflexão que eu já fiz 2 vezes. Essa é a 3ª vez. Mas Deus tem me incomodado já há algum tempo para falar e dar essa mensagem aqui. Então Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos. Se eu fosse escolher, eu não escolheria essa mensagem aqui, mas como eu quero parar de tacar pedra em avião, eu falei assim, eu vou fazer o que Deus está falando para eu falar. Então, de alguma maneira, eu imagino que alguém vai precisar ouvir o que eu tenho para dizer hoje, que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Pode abrir sua Bíblia, se você a trouxe, 2 Crônicas 20. Aqui nós encontramos a história de um rei chamado Josafá. E Josafá teve uma péssima notícia, uma notícia devastadora. 2 Crônicas 20, verso 1 diz assim, 2 Crônicas 20, verso 1 diz, depois disso os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, se uniram contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Aqui Josafá ele tem uma notícia muito ruim. Falou assim, 3 exércitos poderosos se uniram contra você. Você não era páreo para nenhum deles. Pois é, eles se uniram para massacrar. Contra as forças de Israel não precisava de 3 exércitos como a areia do mar, como as estrelas do céu. Um estilingue resolveu o problema contra o exército de Josafá. Só que aí os 3 reis da região de Edom se unem, mas eles se uniram para dizimar, para não sobrar um israelita. Era coisa de 100 para 1, 100 soldados de um lado para 1 daqui. Não tem como. Cada um tinha que matar 100, com menos recurso, com menos histórias de guerra, com menos experiência, com menos tudo. Não tinha, ia ser uma desgraça. Eu não sei se você já recebeu notícia ruim na sua vida.
A gente recebe notícias ruins na vida. Talvez você já tenha recebido uma notícia ruim de um câncer, de um problema sério, de um problema grave, a notícia de uma tragédia, uma ligação no meio da noite. Receber a notícia de que um sobrinho foi assassinado. A tragédia aqui era muito grande. Só que Josafá era um bom rei, viu? Era um bom rei. Josafá era um daqueles que, se você fizer 2 colunas dos reis maus e dos reis bons, ele vai estar ali na lista dos reis bons. Não perfeito, mas vai estar ali na lista dos bons reis. Tem uns que ficam ali meio que na berlinda, um pouco para lá, um pouco para cá. Outros são essencialmente maus. Eu acho que Josafá eu colocaria na coluna de bons reis, embora no final da vida ele tenha errado em algumas coisas, mas eu acredito que era um bom rei. E você vai ver por que ele era um bom rei. Porque quando ele recebe a notícia desesperadora, ele poderia olhar o quadro e falar assim: bom, vem um exército enorme contra mim. Deixa eu arregimentar o meu exército, deixa eu coordenar aqui, a gente precisa ser rápido, fechem os portões, tragam as pessoas de fora para dentro, ninguém entra, ninguém sai, vamos já começar aqui uma obra para a gente poder deixar eles lá fora sem água, como é que a gente vai fazer? E ele poderia já pensar em todas as estratégias para a guerra, etc. Mas ele viu a coisa do jeito certo e não do jeito errado. Porque quando vem os problemas, a gente vê a coisa do jeito errado e a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa forma. Por quê? Porque a gente não confia em Deus, porque a gente não tem relacionamento com Deus. Então, quando vem os problemas, eu tenho dito isso muito nas minhas meditações e reflexões na internet, se você tem um relacionamento superficial com Deus no seu dia a dia, não espere nos momentos difíceis você ter um relacionamento profundo e respostas profundas. Você escolhe ter um relacionamento superficial. Você acha que você vai ter força para encarar o luto? É claro que você vai entrar em depressão. É claro que você vai entrar em desespero. É claro que você não vai ter força. Você não se preparou. Você não tem profundidade de relacionamento com Cristo. Como que você vai extrair de Cristo a força em momentos profundos da vida? Quando a gente não tem esse relacionamento profundo com Cristo, a gente é o solucionador dos nossos problemas o tempo inteiro. Deu problema, eu resolvo. Deu outro problema, eu resolvo. Deu outro problema, eu resolvo. E a gente vai se habituando a resolver os nossos problemas. Sabe qual é a dificuldade disso? É que vai chegar um belo dia em que o problema vai ser muito maior que você. E você não vai saber solucionar. Porque não tem solução. Se você não aprendeu a colocar Deus nos pequenos problemas, você não vai conseguir enfrentar o gigante. Davi disse assim: pode me levar para o gigante, porque eu enfrentei o leão, Deus me entregou. Eu enfrentei o urso, Deus entregou o urso na minha mão e Deus vai me entregar esse gigante. Ou seja, ele foi tendo experiências com Jesus para poder ter a grande experiência com Jesus. Você não vai ter a grande experiência com Jesus se você não tiver as pequenas experiências com Jesus. É mentira, é auto-engano que você produz para você mesmo. Ninguém vai enfrentar corretamente momentos de tragédia se nos momentos tranquilos e pequenos problemas da vida não inseriu Jesus. Josafá poderia tentar resolver o problema por ele mesmo, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua garra, com a sua força, com a sua estratégia. Não, mas ele fez exatamente o que ele deveria fazer. Sabe o que ele fez? Ele reuniu o povo inteiro. Foram diante do templo e eles falaram assim: nós vamos orar aqui ao Senhor. Ele falou assim: agora vocês vão se consagrar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus. Josafá fez o que deveria ser feito.
ele recebeu uma notícia. Ao invés dele primeiro tentar resolver, não conseguir, Senhor, eu fiz de tudo, então agora só me resta orar. Ele parou tudo, chamou a nação e disse assim: a gente tem um problema muito maior do que a gente aqui. Nós vamos agora nos ajoelhar, nos consagrar, nós vamos jejuar e nós vamos clamar ao Senhor. E aí então Josafá clama a Deus, e aí entra aqui o que eu acho tão bonito, tão especial, porque no finalzinho do verso 12 do capítulo 20, Josafá, rei de Israel, ele diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Bingo. Mosca. Não sei o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Para de achar que você sabe o que deve fazer, porque isso é tacar pedra em avião. Você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. Sabe quando que a gente não sabe o que fazer? Quando a gente descobre que a gente não sabe nada, depois que a gente tem filho. Porque a gente acha que o filho dos outros é mal educado, né? Até que a gente tem o nosso. A gente fala assim: não, meu filho não. Minha filha não. Se eu fosse pai. Imagine, olha aí, ó. Olha como é que esse filho é. Ó que menino, não sei o que lá, ó que menina isso. Ó que... Aí a gente descobre que o filho não é o que a gente quer, o filho é o que ele é. E acabou. A gente queria o quê? Que pegasse as melhores características do pai, as melhores da mãe e nascesse um super-homem, né? Pois pega o pior de cada um. A gente faz tudo o que a gente sabe e não é suficiente. A gente aperta, né? Fica mais firme, depois a gente afrouxa, depois a gente diz sim, depois a gente diz não, depois a gente desespere. Aí a gente, olha, é um rolo. E a gente vai vendo que a gente erra muito mais do que acerta. A gente não sabe nada. A gente não sabe educar o filho porque os nossos pais não souberam nos educar. E nem a gente sabe se educar. Sim ou não? Deixa o pessoal da internet não vai ver, mas você pode reagir do mesmo jeito que o pessoal aqui. Quem aqui acha que precisa melhorar na alimentação? Deixa eu ver se tem alguém que acha que precisa melhorar. Todo mundo, né? Não sabe nem se educar, vai educar o outro, que é teu filho. Essa é a verdade. Nós não sabemos guiar nossa vida. A gente não sabe o que fazer, ou a gente até sabe o que fazer, mas não tem coragem para fazer, não tem nem força. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, gente, a gente não resiste a um pudim, vai resistir ao pecado? Tem um pudim na tua frente, você fica assim, ó. Só um pedacinho, né? Só um pedacinho. Já tinha dito que não ia comer. Aí é só um pedacinho. Aí você comeu um pedacinho e falou assim, que já que eu já comi mesmo, me dá mais um pedaço aí. Aí come o segundo e fala assim, tem mais ainda ou já acabou? A gente não resiste a um pudim. Não resiste nem a pudim de pão. Eu não sei se você sabe, mas eu ganhei o prêmio de melhor fazedor de pudim do pão do mundo de todos os tempos, eleito por mim mesmo. Fazia um pudim de pão, pegava aquele pão duro que nem umas pedras, botava leite, açúcar, liquidificador nele. A hélicezinha do liquidificador chegava a tremer de tão duro que era o pão. Despejava na forma.
Mas tem que ter sabedoria para despejar na forma, tem que ter ciência, não é de qualquer jeito. E aí você põe no forno, tinha calda, e eu comi o pudim. A gente não resiste a um pudim de pão. Josafá, ele foi um gênio, porque ele disse isso: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a ti. A atitude de Josafá salvou a nação. A atitude de Josafá salvou a nação inteira. Ele foi buscar ao Senhor. E ele disse assim: Senhor, o que é para fazer? A gente não tem o que fazer, mas tem uma coisa: a gente confia no Senhor. É no Senhor que a gente confia. A gente não confia no nosso arco, não confia nessas muralhas aqui, a gente não confia na nossa força, no nosso treinamento de guerra, a gente confia no Senhor. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Se você está passando por um problema que não tem solução, tem uma frase que diz assim: se o problema não tem solução, solucionado está. Isso até está certo, pela visão horizontal, humana. Mas quando o problema não tem solução, nós entramos em um terreno onde Deus é especialista. Deus é especialista em resolver problemas que não têm solução. Existem muitos enigmas no mundo que a gente não tem solução, a gente não sabe responder. Mas Deus tem a solução perfeita para cada inquietude do seu coração. Coloque isso diante do Senhor. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. E aí então no verso 15, há algo muito bonito que eu gostaria de repartir com você. Porque aqui nós encontramos a resposta do Senhor. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ou seja, Deus chegou e falou assim: ok, eles se reuniram, é um exército enorme, são 3 reis contra vocês, mas olha, primeira coisa, nada de ficar com medinho. Tá com medinho por quê? Não é para ficar com medo. Não é para ter medo. Segundo, essa batalha aí não é de vocês, é minha. Aí, meu amigo, aí tudo se resolve. Tudo se resolve. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida de $10.000. Eu não tenho dinheiro para pagar a minha dívida. Lembrando que isso é apenas uma ilustração, ok? Não estou devendo os $10.000, senão vão começar a fazer vaquinha virtual. Vamos ajudar! Não, ok? É só uma imaginação. Estou devendo $10.000. Aí eu não tenho dinheiro para $10.000. Aí eu estou caminhando na praia aqui no Mickler. Já viram ali como é que está a areia no Mickler? Quem já viu? Rapaz, vai lá para você ver. Os caras aumentaram o dobro de altura de areia. É uma obra faraônica. Aí eu estou andando ali no Mickler, nas areias brancas e novas do Mickler, em Ponte Vidro. Estou caminhando e quem eu encontro? Elon Musk. E ele vem e fala assim: você é o rapaz do videozinho? Brincadeira. A gente começa a conversar e eu falo para ele da minha dívida. Ele diz assim: pode ficar tranquilo, não tem mais dívida nenhuma. Isso aí eu vou assumir essa dívida. Acabou meu problema ou não acabou meu problema? Acabou meu problema.
E ele ainda olha para mim e diz assim: tem mais, metade do Twitter agora é teu. Se esse camarada fala para mim assim, ó, eu assumo a tua dívida, acabou a minha dívida. Acabou. Porque o que é 10 mil doleta para ele? Isso eu não pago o cadarço de um pé do tênis dele. Quando Deus chega para Josafá e diz assim, ó, essa luta aí não é sua não, viu? É minha. Acabou o medo. Porque quando Deus age, alguém pode impedir? Ninguém pode impedir. O Apocalipse diz que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Tenta abrir uma porta que Deus fecha. Você pode fazer o que você quiser. Quando Deus diz assim, ó, essa batalha é minha, acabou o meu problema. Mas acabou de tal ordem e de tal maneira que acontece algo maravilhoso, algo extraordinário, que eu quero repartir com você aqui no verso 20, só que é da metade do 20. Olha só a intensidade da fé de Josafá naquilo que Deus tinha dito. 20, verso 20, no final, na metade dele, que diz assim, ó: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eles foram para a batalha e Josafá colocou um monte de músico na frente. Por isso que eu gosto dos músicos da igreja. Isso é gente de fé. Que eles foram lá na frente, ó. A frente do exército estava lá. Por isso que eu não canto, né? Deixa a turma que canta lá na frente, ó. E a turma ia cantando. Sabe por quê? Porque eles creram que a vitória já era deles. Agora eu pergunto para você, eles já tinham conquistado a vitória? Não. A luta nem tinha começado ainda. E eles já estavam comemorando a vitória antes do jogo começar. Antes do jogo começar, eles já estavam cantando vitória. É mais ou menos assim. Nós aqui em Jacksonville, os homens, vamos formar um time de futebol. Futebol, Rafael. Futebol. Você vai ser nosso goleiro. Aí a gente faz um time de futebol e a gente é catapultado para a final da Champions League. E a gente já está na final, sem ter jogado nenhuma partida. E a gente está jogando contra quem? Quem que está bem aí hoje, além do Coritiba? Quem que está bem? Bayern, quem mais? Bayern, vamos pôr Bayern? Real Madrid tá bom, vamos pôr PSG, Liverpool, pode pôr qualquer esse, pode pôr a seleção deles. E eles vão jogar contra a gente na grande final da Champions League, estádio abarrotado, lotado. Nunca ninguém ouviu falar de nenhum de nós jogando. É nosso primeiro jogo junto. E a gente entra gritando: é campeão! É campeão! A gente está cantando a vitória antes do jogo começar. A gente acha que a gente... Sabe por quê? Porque Deus disse: essa batalha é minha. Tem como perder se a batalha é do Senhor? Não tem. E então eles vão cantando, eles vão louvando, eles vão agradecendo a Deus. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, a sua graça, a sua misericórdia se renova. E eles vão para a batalha louvando. Aí eu pergunto: quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Josafá, ele entendeu mecanismos do caminho da fé
que muitos de nós ainda não entenderam. Eu quero terminar a mensagem mostrando para você um mapa do que aconteceu, um resumo, para você pegar esse mapa, esse resumo e aplicar na sua vida. Então é assim, ponto 1, um grande problema, uma grande dificuldade, uma notícia devastadora, uma notícia destruidora. Então é isso que aconteceu. Segundo passo, Josafá foi até Deus. Ele não foi ver quantos soldados tinham o exército. Ele não foi perguntar para os engenheiros se todas as frestas dos muros estavam cobertas. Ele não foi perguntar para o pessoal da economia quanto eles tinham de reserva nos silos, nos celeiros. Ele não foi tentar resolver por ele. Quando veio uma notícia desesperadora, ele faz o caminho certo, ele vai para Deus. Só que quando ele vai para Deus, ele não apresenta para Deus uma estratégia dele pedindo que Deus abençoe. Sabe por quê? Porque a gente tem a péssima mania de querer que Deus abençoe os nossos planos. Você não entendeu que isso é jogar pedra em avião? Senhor, abençoe o meu plano. Senhor, abençoe os meus sonhos. Não é isso, não é essa oração que um rei como Josafá faz. Ele não diz assim: Senhor, eu já tenho tudo montado, só que eu não posso fazer e executar essas coisas sem a tua bênção. Não foi isso que ele fez. Não é isso que você tem que fazer. Não é isso. O que você tem que fazer é dizer assim: Senhor, eu abro mão da minha solução, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, do meu desejo. Eu quero que os teus sonhos aconteçam na minha vida, porque os meus planos, eles não se comparam aos teus planos. Os teus sonhos não se comparam aos meus sonhos. As minhas estratégias não se comparam às suas estratégias. Então não vá com uma solução para Deus pedindo que Ele abençoe a tua solução. Vá para Deus dizendo assim como Josafá disse: não sei o que fazer. Agora, você acha que Josafá não sabia o que fazer? Você acha que ele é um rei? Ele não é um menino aí, acostumado a liderar. Um rei naquela época, absolutismo absurdo. Se ele falava vive, vive, morre, morre. Se ele falar eu quero construa uma estátua, vão construir estátua. Se ele falar assim, destruam todos os postes ídolos, era feito. O que ele fala, não tinha parlamento, não tinha senado, não tinha congresso, não tinha jurídico. A palavra do rei era a palavra do rei, acostumado a mandar. E isso para muitos é um bichinho que pica, né? Que o indivíduo acostuma a mandar e vira um mandão o resto da vida. Quer mandar até em quem não pode. Josafá, ele poderia, como rei, tomar uma atitude dizendo assim: eu sou o líder, Deus me colocou nessa função para esse momento, e eu farei aqui as estratégias, e irei em nome de Jesus, em nome de Deus, eu vou lutar para defender. Ele poderia ter um discurso muito bonito, mas errado. Como é o nosso discurso: Senhor, eu estou querendo comprar um carro melhor, porque eu quero evangelizar, então Senhor, me abençoe para comprar um carro melhor para eu poder evangelizar, porque eu tenho um plano, e eu quero que Deus abençoe esse plano, porque está tudo muito lindo, porque é espiritual, porque eu quero pregar, e Deus quer que eu pregue, e a gente vai tacando pedra em avião. A gente não chega para Deus com a solução, a gente não chega para Deus com o plano, nem com os sonhos. A gente diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Então o Senhor diz o que é para fazer, porque quando o assunto é guerra,
Deus cada hora age de um jeito. Tem uma hora que ele manda um anjo e cega todo mundo. Tem uma hora que ele manda um anjo e mata mais de 100 mil. Tem outra hora que ele confunde todo mundo. Tem outra hora que Deus chega para Davi e diz assim: ó, Davi, é o seguinte, ó, eu vou te dar a estratégia, Davi. Senhor, o que é para fazer? Pois é, você não vai pela esquerda, você vai pela direita. Você vai lá por trás das árvores, você vai lá por trás daquelas acácias, você vai pegar eles pelo flanco. Deus dando a estratégia. Tem hora que Deus dá a estratégia, tem hora que Deus faz o sobrenatural. A mesma coisa a relação de Deus com a água. Numa hora ele abre o Mar Vermelho, outra hora ele resolve abrir o Rio Jordão também. A outra hora ele anda sobre as águas e outra hora ele acalma a tempestade, porque ele é Deus e a solução parte de Deus, não do ser humano. O ser humano tem que chegar e falar assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Então, Senhor, os meus olhos estão voltados para Ti. O que eu tenho que fazer? Essa é a atitude do cristão. Para de pedir para Deus abençoar o teu sonho, o teu plano, porque você está há 20 anos orando, pedindo para Deus abençoar o teu plano, não resolve. Sabe por quê? Porque não é o plano de Deus. E Deus sabe, porque Ele conhece o futuro. Ele sabe que se Ele deixar o teu plano acontecer, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. Mesmo que o teu sonho você só consiga enxergar um grande campo de margaridas com uma suave brisa no caminho, e você rodando no meio das flores, esse é o teu sonho. Deus sabe se tem abismo onde os teus olhos não alcançam ou não. Então, quando vem Jesus a essa terra, ele diz assim: olha, quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perder. A gente não quer perder nem no par ou ímpar. Aí vem Jesus e diz assim: não tem como você ganhar sem você perder. Jesus, ele é tão radical que ele diz assim: olha, se você amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã mais do que a mim, já não presta. Jesus diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás já não é digno de mim. Jesus, ele é tão radical que ele diz assim: olha, cada seguidor meu vai ter que carregar uma cruz. Mas a gente não quer cruz, né? A gente quer almofada com pipoca. A gente não quer cruz. Então o que Jesus falou lá? Bobagem? Jesus falou mentira quando ele disse que você ia ter uma cruz? Falou assim: ó, qualquer pessoa nessa terra que queira me seguir vai pegar uma cruz. Só que a gente quer seguir Jesus sem cruz. Não dá. Você está mentindo para você mesmo. Eu não sei qual é a tua cruz, mas Jesus, aquele que não mente, ele diz: olha, qualquer pessoa que me seguir vai carregar. E a gente não quer ser sofredor com os sofrimentos de Cristo. A gente só quer ser participantes da glória de Cristo. Então a notícia ruim veio. Josafá toma a decisão certa, porque ele vai consultar a Deus, e a postura diante da consulta de Deus é perfeita quando ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Essa expressão, né, os nossos olhos se voltam para o Senhor, é mais ou menos o seguinte: é quando você fala para tua filha, para o teu filho, dizendo assim: olha para mim que eu estou falando com você. Porque quando a pessoa está te olhando, ela está prestando atenção, pelo menos supostamente. Os nossos olhos, ou seja, a gente não sabe o que fazer, mas a gente está aqui, ó, prestando atenção. O que é para fazer? O que é para fazer? Fala o que é para fazer. Fala o que é para fazer, que a gente vai fazer. Aí Deus diz assim, ó: não tenham medo.
Ou seja, Deus já estava libertando eles emocionalmente. Porque eles estavam se borrando de medo ali. Óbvio. Já estava libertando eles agora. Parou com medo, hein? Eu estou vendo que está todo mundo aí desesperado, tremendo. Tem gente que está chorando em desespero, outro dando surto, outro querendo se matar, outro... Oxi. Deus já libertou eles emocionalmente, dizendo, não tenham medo. Segundo, essa batalha é minha. A prova de que o povo realmente estava atento ao que Deus iria dizer é que quando Deus diz não tenham medo, essa batalha é minha, eles se reúnem e eles começam a declarar vitória antes de começar a guerra. Porque se Elon Musk pagar a tua dívida, amigo, se ele falar, essa dívida agora é minha, acabou. Quando Deus declara, a tua batalha não é mais tua, é minha, Ele está dizendo o seguinte, não se preocupe mais com isso. Não tenha medo, não se preocupe, porque eu já resolvi. Isso aí é meu. Quem vai resolver lá sou eu. Sou eu. E aí a atitude do povo é linda demais. Porque o povo sai assim, ó. Os caras estão indo assim para a batalha. Que batalha? Não é minha batalha. Que guerra? Não é minha guerra. Como é que eu vou? Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou agradecer. Eu já tô... Eles estão indo para a guerra, gente. Eles estão indo cantando, sorrindo. Eles estão indo rindo. Porque para eles aquilo era real, era concreto. Eles acreditaram no que Deus disse para eles. Qual é o nosso problema? É que a gente não acredita no que Deus diz. Você quer ver como você não acredita no que Deus diz? Jesus disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você acredita em Jesus? Por que está ansioso então? Por que está preocupado? Por que perde o sono? Jesus disse, não é para ficar preocupado. Não se preocupe com o dia do amanhã. O dia do amanhã vai ter o seu outro problema. Cada dia tem o seu mal. É Jesus dizendo assim, para de viver em tempo algum. Lembra que na introdução eu disse, olha, tem gente que não vive em tempo nenhum. Porque vive no futuro cheio de preocupação, ou vive no passado cheio de culpa, ou cheio de glória. Ele não vive em tempo nenhum. Deus está dizendo assim, ó, você tem que viver o dia presente, é agora. Por que você está preocupado com o teu trabalho segunda-feira? Que vai ser pedreira, porque tem muita coisa, porque tem isso. Por que você está preocupado com segunda-feira? Você está no sábado. Por que você está angustiado com segunda-feira, se segunda-feira não existe? Você nem sabe se vai estar vivo. Você está angustiado com segunda-feira, por quê? Você está preocupado e angustiado com o final do mês, por quê? Está ansioso porque Jesus não disse para você que é para você não ficar preocupado. Por que você está preocupado? Porque essa é a realidade. A realidade de que a gente diz que acredita em Jesus, mas não acredita em Jesus. Por isso que a gente vive estressado, preocupado, ansioso. Tem gente que não dorme, preocupado. Mas você pergunta, você é cristão? Sou. Não combina. Não combina um cristão perder a noite de sono porque está preocupado. Com um cristão não combina. Porque um cristão segue o que Cristo diz, e Cristo diz, ó amigão, você vale mais que os passarinhos. Você vale mais do que os lírios do campo. Então não fique angustiado porque o contrato está acabando. Não fique angustiado por causa do documento.
Não fique preocupado com o que aconteceu, com o que aquilo. Não fique preocupado. A gente tem que aprender a receber bênçãos de Deus e aprender a receber pancada na vida. A gente precisa aprender a não sofrer com coisas que não estão na nossa possibilidade. Josafá e o povo entendeu o que muitos de nós não entendemos. Mas eu espero que a mensagem bíblica, a palavra do Senhor, penetre na tua alma de tal maneira que ajude você a viver do jeito que Deus quer que você viva. Notícia ruim vem, eu consulto a Deus e digo: não sei o que fazer, meus olhos estão atentos ao Senhor. Deus dá a resposta e eu acredito na resposta. E eu vivo a resposta antes da resposta acontecer. Esse é um caminho. Quer uma formulazinha bíblica? Está aí. Simples, mas extremamente difícil de executar. Simples, mas difícil de viver. Porém não impossível. Porém não impossível.